Jejum. Como fazer conforme a Bíblia? Olá pessoal, este é o canal Semear.visão. E neste vídeo vamos falar sobre o jejum. Será que o jejum bíblico é só deixar de se alimentar? Será que é só isso? O jejum deve ter oração? Vamos à Bíblia conferir. No livro 58 do livro de Isaías, está Deus falando do jejum incorreto que seu povo faz e ainda imploram por respostas. Então, ele questiona as práticas adotadas, pois na aparência seu povo realmente parecia piedoso. Eles davam a impressão que desejavam conhecer e seguir a vontade de Deus, mas não faziam de fato o que agradava ao Senhor. E então, Deus diz o que é o jejum correto. Buscar as mudanças de hábito, porque devemos deixar a perversidade desfazer das pesadas cargas e dar liberdade a quem oprimimos. Daí em diante, dar atenção à justiça social. Vestir a quem está nu, alimentando quem tem fome, dando abrigo aos desabrigados, e assim o Todo-Poderoso se agrada. Não é somente parar de comer por um período, mas neste tempo que está em jejum, fazer todas essas outras ações em conjunto, pois é o que Deus faz por nós a todo tempo. Inclusive, ele diz que se for feito conforme ensinado, estará na nossa retaguarda e continuamente nos guiará e satisfará a nossa alma e dará vigor a nossos ossos. Então, o jejum é a ligação com o Criador, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo objetivo e indo direto ao ponto, vamos lá, ser sucinto. Inicialmente, deve orar pedindo para o Espírito Santo dar a direção. Daí, defina o período, se abstenha de alimentos, foque na oração, claro, com a finalidade do jejum, Fazer o bem social, e o bem social pode ser justamente o motivo do seu jejum, que pode ser até por uma intercessão, orando por alguém doente, alguém que esteja necessitando realmente dessa sua ação intercessora. E ao final do período, realizar a oração de entrega do jejum. Então, basicamente, para ser bem rápido, é só isso. Mas vamos, para quem tem mais pressa, tá aí, Então, vamos lá. Referente aos relatos de jejuns que tem na Bíblia, temos como diferentes períodos, motivos, formas. E daí eu vou dar alguns exemplos do que tem na Bíblia, mas não vou me aprofundar, porque senão o vídeo fica muito extenso e depois eu faço um vídeo sobre cada um desses períodos, beleza? Vamos lá. Jejum de um dia. Jejum de um dia. Era o dia da expiação. Levítico 23, 27. Era uma celebração anual onde o povo se humilhava e expressava arrependimentos dos pecados pessoais e comunitários. Jejum de 3 dias, feito por Esther. Está no livro de Esther 4,16. Esther fez esse jejum para entrar na presença do rei Assuero, seu marido, para seu pedido ser atendido e assim seu plano para a salvação dos judeus ter sucesso. Jejum de 7 dias, pela morte do rei Saul. 1 Samuel 31:13. Os habitantes de Jabes de Gileade souberam que os filisteus tinham pendurado os corpos do rei Saul e de seus filhos na muralha de Bet-Sean. Então foram recuperá-los, queimaram, pegaram os ossos e sepultaram debaixo de uma árvore. E após, jejuaram por 7 dias. Jejum de 14 dias. Esse jejum foi Paulo mais 276 pessoas. Este jejum foi involuntário, pois passava por uma tempestade em alto mar, e uma revolta. Por este longo período, eles não se alimentaram. Tinha alimento no barco, mas, devido às circunstâncias, não houveram alimentos, Está em Atos 27, 33. Jejum de 21 dias é o jejum de Daniel. Está em Daniel 10, 3. Foi o jejum de Daniel em favor de Jerusalém, onde no 21º dia um anjo apareceu para ele falando
que sua oração tinha sido ouvida desde o primeiro dia, porém, ele teria sido impedido pelo príncipe da Pérsia, e só após a ajuda do arcanjo Miguel foi que conseguiu chegar até Daniel e passar a visão do futuro. Jejum de 40 dias. Tiveram 3 momentos desse jejum na Bíblia. O primeiro foi Moisés, em Êxodo 34, 28. Enquanto estava na presença de Deus Pai, Moisés não comeu e nem bebeu, pois estava numa situação totalmente atípica, né? Ele estava escrevendo as tábuas dos 10 mandamentos, o pacto de Deus, né, para o povo. O segundo foi Elias, em 1 Reis 19:8, onde estava escondido na caverna e apareceu um anjo com pão assado e água, mandando comer, pois a jornada que iria enfrentar seria grande. Então Elias andou 40 dias e 40 noites até Horebe, sem se alimentar. E o terceiro é do glorioso Jesus, né? Está em Lucas 2. Antes de iniciar seu ministério, foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo e vencê-lo. Então, relatado que ficou sem comer nada e terminado os 40 dias, teve fome. Então, se está dizendo que ele, terminado esse período, ele ficou sem comer, e terminado o período, teve fome, não relatou que teve sede, então será que ele bebeu água nesses 40 dias? Deixa para um outro vídeo. Como vimos, os motivos e períodos podem ser diversos. Um fato importante é que a Bíblia não obriga a fazer o jejum. Não estipula tempo nem motivos. Porém, existe um conselho maravilhoso de Jesus em Mateus 6, 16 a 18, onde diz que espera de nós esta prática, e um alerta em Lucas 18, 10 a 14, para que não seja feito conforme os fariseus, onde se orgulham e se engrandecem, mas devemos fazer conforme os publicanos, que se humilham e são humildes. Afinal, o propósito do jejum é a transformação da nossa natureza pecaminosa, o que chamamos de carne. A carne é fraca, entre outras. E estarmos na presença divina. E assim renovar nosso corpo, recebendo o Espírito Santo e adquirimos cada vez mais o conhecimento e entendimento da palavra de Deus. A fé deverá ser sempre no nosso Pai, não na prática do jejum. Este ato de abstenção do alimento é um dos pontos do jejum, pois jejuar por si só poderá ser por algum motivo de orientação médica, como um exame de sangue ou algum outro tipo de procedimento, seja lá qual for, né? Como exemplos, e não o jejum bíblico. O foco do jejum é o grande eu sou, aproximar-se e sentir a glória, a misericórdia, a bondade conosco. Assim possamos ter mais autoridade espiritual, aguentaremos as adversidades e poderemos agir para ajudar nossos irmãos, como descrito em Mateus 17, de 14 a 21, onde fala sobre um homem que pede a Jesus para curar o seu filho, pois este está endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsá-lo. Já no verso 21, Jesus explica aos discípulos o motivo do qual não conseguiram, né? Abre aspas, mas essa espécie não é expulsa senão pela oração e pelo jejum, fecha aspas. Daí percebemos quanto poderoso pode ser a prática do jejum. E eu ouvi uma pregação do pastor Rodrigo Mocelin, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, onde ele, em uma frase, conseguiu descrever o que é o jejum. Abre aspas. A fome pelo socorro divino é maior do que o apetite por comida. Fecha aspas. Achei realmente sensacional esta frase. O efeito do jejum é descrito por Nosso Senhor no livro de Isaías 58, 9 a 11, quando ele diz, ao tirar do nosso meio a opressão, o dedo ameaçador e o falar arrogante, teremos as bênçãos de cura. Ao clamar, ele dirá, abre aspas, aqui estou, fecha aspas. Afirma também que a nossa justiça irá adiante, que a luz irá invadir a escuridão como o sol do meio-dia e seremos guiados pelo Senhor continuamente. Ele não está falando que a gente
será como se fosse um super-herói, tendo todos os poderes, mas que a gente terá capacidade de fazer conforme as suas orientações, estaremos capacitados para sermos usados em suas obras. Gostou? Tem mais no verso 12. Agindo assim, seremos chamados o reparador da brecha, o restaurador das veredas para habitar. E ainda afirma que nós iremos reconstruir os alicerces de muitas gerações, pois nossos descendentes edificarão os lugares antigos desolados. Isso quer dizer que o que a gente faz tem reflexo em nossas gerações, nossos descendentes, seja para o bem ou para o mal. Então, muito cuidado com o que anda fazendo e vamos focar no bem. Nos versos 13 e 14, Deus fala sobre a obediência ao Shabat, o dia de se desligar das obrigações e desejos, não fazendo nossas próprias vontades e falando nossas próprias palavras, obedecendo. Ele garante que chegaremos aos lugares mais altos da terra e nos alimentará com a herança de Jacó. Esta herança quer dizer que teremos o melhor da linhagem de Jacó, como os reinados que obtiveram as vitórias, que vem a descendência de Davi. Jesus é da descendência de Davi, né? Esse é um excelente exemplo. A tribo de Judá. Jesus era o leão da tribo de Judá, que é descendente de Jacó. Então, não vou me alongar muito, porque senão o vídeo se estende. E aí, deixa nos comentários se você quer um vídeo sobre a descendência de Jacó. Deu para entender que não é somente jejuar ou fazer obras sociais. É o conjunto, a construção, colocar cada item conforme agrada o nosso Senhor. Assim passamos a viver Deus em nossas vidas. Não teremos somente a crença em determinadas ocasiões, e sim permaneceremos em viver experiência. O jejum é uma ferramenta poderosa para alcançarmos a vitória e atender o chamado inicial, que é simplesmente ser amigo do Pai. Clica no gostei, compartilha, comenta qual é o tema desejado para o próximo vídeo e se inscreve. Clica no sininho para receber mais notificações dos próximos vídeos. Abraço!